É muito comum no dia a dia, quando a gente vai abrir um negócio, quando o negócio já está acontecendo, a gente se questionar sobre os regimes tributários disponíveis no Brasil. Agora, com a reforma tributária, vem mais lenha nessa fogueira, né? E aí a maioria das empresas acaba optando por começar esse negócio dentro do Simples Nacional. De forma bem simples, assim, porque é complexo, né? Mas eu não vou entrar nos detalhes. Nós temos hoje disponível no Brasil basicamente três modelos de tributação, né? Três regimes tributários. O Simples Nacional, que tem as suas limitações de faturamento e a sua simplificação. O lucro presumido, que na minha humilde opinião é um simples com faturamento maior, mas também simplificado no que diz a relação à estratégia. E a gente tem um lucro real, que na minha visão é o regime tributário mais justo, porque de fato os impostos sobre o resultado só vão acontecer se o resultado houver no dia a dia ali, se você realmente tiver lucro. Mas presta atenção, que esse é um ponto muito importante. Eu tenho visto muito conteúdo na internet de mentores, de pessoas falando, olha, a sua empresa tem que optar pelo lucro real porque no primeiro ano ela só dá prejuízo e ela não vai pagar imposto. Isso é uma mentira. Os impostos no Brasil, eles se dividem em dois, né? Assim, em duas fatias interessantes. Os indiretos, que a gente chama de indiretos, e os diretos. Os indiretos são aqueles sobre o faturamento. Então, se a sua empresa optar pelo lucro real, ela vai pagar o PIS e COFINS, o ICMS, né? Aqueles impostos que são sobre o faturamento. E se ela não der resultado, ela não vai pagar o IRPJ e a contribuição, mas ela paga imposto sim. Então, antes de entrar numa estratégia de lucro real, você precisa aprofundar para conhecer um pouquinho mais o game. Quando eu digo que ele é um regime mais justo e ajustado, é porque você consegue planejar o quanto o teu caixa vai sacrificar no final do mês com relação aos impostos. Quando a gente falar, por exemplo, de PIS e COFINS, né, a gente tem hoje uma alíquota aí no lucro real de 9,25, mas esse 9,25 não é sobre aquilo que você vende, é a diferença. Então, se eu compro algo por 100, eu me acredito nesses 9,25, e se eu vendo por 200, eu pago 9,25 da diferença. Então, você, em especial comércio, indústria ou mesmo no serviço, você consegue se planejar para ver o quanto eu vou atrair de crédito no negócio para poder naquele mês fazer um equilíbrio de caixa. Então, o lucro real nos permite fazer isso, ao ponto que os outros regimes não. Você faturou, você paga imposto. E aí a alíquota muitas vezes cresce, no caso do Simples Nacional, que é o maior erro que eu vejo o empresário cometendo hoje. Ah, mas meu negócio vai começar com faturamento de 50 mil reais por mês, vou começar pelo Simples, que é mais fácil. Não. Primeiro que você nunca deve começar um negócio pensando naquilo que é mais fácil. Você precisa sempre começar a abrir ou continuar o seu negócio pensando naquilo que é o correto, naquilo que vai te trazer previsibilidade e que vai te trazer resultado. O mais fácil costuma custar mais caro. Isso é regra em sempre, a gente olha isso. Eu costumo receber os empresários que estão lá com faturamento de 280 mil, quase 300 ali, e fala, nossa, agora eu não quero mais sair do Simples, eu vou abrir uma empresa no nome do meu pai, no nome da minha tia, e essa carga tributária dele só vai acumulando, além dos riscos, lógico, que ele corre, né, diante dessa operação, o custo só vai aumentando, a previsibilidade desmorona, e ele só sobrevive porque, de alguma forma, ele consegue pagar as contas. Então, quando vocês forem analisar um negócio, antes de começar ele, ou se ele já existe hoje, pensa no crescimento e entenda que o lucro real é uma estratégia que pode fazer o imposto vir a jogar a seu favor e não mais contra você. Então você consegue ter previsibilidade de crédito, porque assim, olha, esse mês, em vez de pagar, sei lá, 300 mil de impostos, eu vou usar esse dinheiro e vou comprar mercadoria, por exemplo, né? Vou abastecer meu estoque, fazer com que eu tenha um poder aquisitivo de compra maior com o meu fornecedor, em vez de pagar impostos. Por quê? Quando eu compro essa mercadoria, eu gero crédito de impostos. Só que para isso acontecer, no final do dia, você não pode estar sozinho, né? Isso não pode depender só de você. E você precisa de estrutura. Então você precisa de alguém que entenda de como essa sistêmica dos impostos funciona, de como você pode se creditar daquilo que é possível, daquilo que não é possível, porque nem tudo é possível, né? Não é tudo que me dá direito a crédito de PIS e COFINS ou de ICMS, que seja. Então a gente precisa olhar para isso com cautela e tendo um profissional bom do seu lado. Então é aí que a contabilidade, ela é o grande, né? Ele é o grande parceiro estratégico para poder te acompanhar. Mas não é só contratar um escritório de contabilidade, uma empresa de contabilidade. Isso tem uns montes, né? É infinito o número de escritórios de contabilidade, muitas vezes, que tem no seu bairro, né? De profissionais que tem no seu bairro. Mas você precisa falar com alguém que é do teu segmento, que entenda do seu negócio, alguém que tenha tempo para te atender. Aquela pessoa que te atende uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, esse não é o profissional. Ele vai cumprir com as obrigações, né, mensais, anuais, para evitar que você leve multa, mas a contabilidade é muito mais do que isso. A contabilidade é um ponto de apoio estratégico, é aquilo que faz o teu negócio crescer, e esse profissional precisa estar do teu lado. Então, estruturar para estar no lucro real envolve algumas tomadas de decisão. Primeiro, é ter um time que entenda do que está fazendo, daquilo dentro que é o seu negócio, ter um contador ali pronto, né, que consiga te acompanhar, que consiga sentar, montar modelo de negócio e principalmente que você, empresário, tenha vontade
e queira fazer esse planejamento, que queira entender, que queira ter estratégia, que não fique só pensando, eu tenho que vender, 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 vender. Né? Isso não vai trazer para você resultado, isso vai trazer para você faturamento. E são coisas muito distintas. Quando a gente fala de faturamento, eu posso estar faturando 10 milhões, e quanto me sobra no final do mês? Então eu tenho que sempre trabalhar para conseguir ter margem. E o lucro real consegue me dar essa previsibilidade. E eu vejo muito hoje no Brasil os empresários, muitas vezes com preguiça, viu? Esse empresário muitas vezes tem preguiça de fazer a estratégia do negócio e aí acaba optando, sei lá, por um lucro presumido, porque eu sei que a alíquota é fixa, não importa quanto eu faturo, vai ser isso. Ali você já aceitou que o seu destino é esse, você não vai planejar mais nada para aquilo, a sua margem vai ser sempre aquela, a sua empresa vai crescer para o lado. O faturamento aumenta, o imposto aumenta, o custo aumenta, o problema aumenta, tudo aumenta. Menos os seus ganhos, né? Menos o seu lucro. Então, é preciso muito que os empresários aceitem, né, que eles também precisam se envolver nesse processo, que é um processo a 4 mãos, mas que, de fato, somente o lucro real pode trazer para você essa condição, essa previsibilidade. É lógico que existem negócios e negócios. Alguém aí pode estar me ouvindo com um negócio com a margem líquida de 50% e falar, cara, esse cara é maluco, né? Falando de lucro real para mim que tem margem de 50%. Mas se você tem esse negócio, pode ter certeza, você é menos de 1% de todos os negócios que existem no Brasil hoje. Com a vinda da reforma tributária, a tendência é que as margens de todo mundo sejam esmagadas, porque a reforma tributária vai aumentar os impostos, isso é fato, né? Não adianta a gente se iludir e achar que não tem aqui, tem ali. O que a gente precisa fazer é trazer estratégia para que eu consiga manter a minha margem e continuar crescendo. Então é muito importante nesse momento que você, empresário, estude, planeje, conte com um bom contador, com um bom profissional da área contábil, com um cara estrategista, com um cara que seja empresário antes de contador, que ele seja empresário de fato, que ele aplique essa dinâmica na vida dele, aquele cara que realmente respira e viva negócios. Senão você também não vai conseguir chegar a lugar algum. Bom, você ficou até aqui, me ouviu falar todas essas coisas, talvez algumas delas você já soubesse, outras você descobriu agora, e eu busquei ser o mais simples possível, né, porque é um assunto bem complexo, mas eu tenho certeza que você segue cheio de dúvidas aí, que você quer evoluir, e se de fato você sente que é possível planejar e que você deseja isso para o seu negócio, conta comigo, a USP está aqui pronta com profissionais focados em entender e gerar performance dentro do seu negócio no lucro real.